Boa noite, meus irmãos. O tema da nossa mensagem de hoje é aprendendo com as estações, né? E sem muitas delongas, vamos para o nosso texto base. Gênesis capítulo 1, verso 14, vai dizer o seguinte: Disse Deus: haja luminares no firmamento do céu para separar o dia da noite. Sirvam eles de sinais para marcar estações, dias e anos. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, nós te agradecemos, Senhor Deus, por esse culto, por tudo que aconteceu aqui. Te agradecemos por esse final de semana maravilhoso que nós, como casais, passamos lá na Pousada Thomas. Obrigado, porque o Senhor usou cada momento ali para ministrar, Senhor Deus, aos nossos relacionamentos. Te agradecemos por cada momento que aconteceu aqui já nessa noite, pelo momento de adoração, pelas orações, enfim, são tantas razões, Pai, que nós temos para agradecer. E te agradecemos agora também por essa oportunidade que nós temos de refletir na Tua Palavra. Pedimos que o Teu Santo Espírito venha iluminar as nossas mentes, venha iluminar os nossos corações, de forma que o Senhor possa falar de uma maneira singular a cada um de nós aqui nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Como os irmãos já sabem, o tema do nosso retiro foi as estações do amor. A gente divulgou isso bastante aqui no decorrer dos meses que antecederam o retiro. Gessi cantou, falou sobre isso aqui. E esse tema, obviamente, faz referência às 4 estações do ano, né? Primavera, verão, outono e inverno. E para quem não sabe, muitos pensadores fazem essa conexão, vão usar as estações do ano, fazendo uma analogia com as experiências, né, vividas no matrimônio, no casamento. Porque essas estações têm algumas similaridades que a gente pode tirar. No retiro isso foi muito bem explorado por cada casal palestrante. Então muitos pensadores, muitos autores, pastores vão usar as 4 estações para falar sobre o casamento. O Gary Chapman, por exemplo, que é autor do livro As 4 Estações do Casamento, diz que os casamentos estão constantemente em estado de transição, passando sempre de uma estação para outra, talvez não todos os anos, como ocorre na natureza, mas é certo que essa transição sempre acontecerá. E no decorrer do livro, não sei quem aqui já teve a oportunidade de ler, ele desenvolve o tema casamento exatamente fazendo isso, usando a analogia das estações do ano. Então, sendo assim, é possível extrair muitas lições olhando, né, para as estações e olhando para o nosso casamento, fazendo esse paralelo, observando os seus pontos negativos e pontos positivos, porque cada estação tem os seus pontos negativos e os seus pontos positivos. E o casamento também passa por momentos bons e momentos ruins. Porém, não é apenas a vida a dois, a vida matrimonial, o casamento, que pode se beneficiar didaticamente dessa analogia, dessa comparação com as estações do ano. A vida como um todo pode aprender muito com as estações. E por mais que não seja de maneira sistematizada, por mais que você não vai achar um livro específico que fale sobre isso, por mais que você não vai achar um capítulo inteiro que fale sobre isso, a Bíblia também fala sobre as estações do ano, né? Desde Gênesis até Apocalipse, vai falar em várias passagens. No texto que nós acabamos de ler, por exemplo, que narra cada dia da criação, o capítulo de Gênesis, o capítulo 1 e o 2 fala sobre isso. Ele diz que Deus criou os luminares do firmamento do céu, não só para separar o dia da noite, mas também para servir de sinal para marcar as estações, os dias e o ano. Então Deus criou tudo, inclusive as estações do ano. E ainda no livro de Gênesis, mais à frente, no capítulo 8, no finalzinho do capítulo 8, nós vamos encontrar ali o que acontece logo após o dilúvio. As águas se abaixam, Noé estaciona sua arca, desce dela, faz um sacrifício, agradecendo a Deus por tudo que Deus fez, né? E logo após, na sequência, Deus faz uma promessa. No verso 22 vai dizer que, palavras de Deus, né? Enquanto durar a terra, semeadura e colheita, frio e calor, inverno e verão, dia e noite não cessarão. É interessante que o dilúvio durou 1 ano. Nesse 1 ano as estações pararam. Mas Deus aqui faz uma promessa que as estações iriam continuar. Que enquanto houvesse terra, as estações iriam continuar. E Deus promete não destruir mais a terra, como foi feito, né, no dilúvio. E faz essa promessa bem interessante. Isso vai se repetir, essa questão das estações no decorrer da Bíblia, né? De Gênesis a Apocalipse. Você vai achar vários livros, vários autores falando. Com uma rápida pesquisa você vai conseguir comprovar isso. Que as estações são importantes para Deus. Através delas, Deus nos ensina muitas coisas.
né? As estações nos ensinam. É exatamente isso que nós vamos refletir nessa noite. E como nós não temos tempo para falar de todas as passagens, que seriam muitas, né? Eu separei aqui alguns textos, né? Algumas passagens que vão trazer importantes lições para nós. Sendo assim, as estações nos ensinam, em primeiro lugar, que Deus está no controle de tudo. Lê comigo aqui Daniel 2:21, diz assim: Ele muda as épocas e as estações, destrona reis e os estabelece, dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos que sabem discernir. Para a gente entender melhor essa fala do profeta Daniel, é importante a gente entender o contexto em que ela foi dita. A Babilônia, aqui nesse momento, era a dona do mundo. Nabucodonosor era o rei dos reis, nesse momento. E ele tem um sonho, e esse sonho deixa ele profundamente perturbado. O verso 1 vai falar sobre isso. O verso 2, aliás, do verso 2 ao 11, nós vamos ver Nabucodonosor numa empreitada em busca de sábios, de pessoas que pudessem interpretar aquele sonho que estava tirando a paz dele. Como ninguém foi capaz de interpretar esse sonho, ele mandou então uma ordem dizendo que todos os sábios da Babilônia deveriam morrer. Porém, antes disso acontecer, Daniel pede tempo ao rei para que ele pudesse revelar o seu sonho. E dos versos 17 ao verso 18, Daniel aparece ali clamando a Deus por misericórdia. Daniel então ora e fala: Senhor, me ajude, que eu consiga falar algo para o rei, para acalmar, né, os ânimos do rei, para que nem ele e nem os sábios da Babilônia fossem mortos. Deus então, na sequência, revela esse mistério para Daniel, numa visão, e logo depois Daniel começa então a bendizer o nome do Senhor, e diz as palavras que nós acabamos de ler, nesse verso 21. E essas palavras apontam para a soberania de Deus, para a soberania de Deus sobre todos e sobre tudo, inclusive sobre as estações do ano. E aqui eu quero chamar a sua atenção para algo muito importante. Daniel aqui estava enfrentando uma espécie de inverno em sua vida. Ele não foi ameaçado de morte, ele recebeu um decreto de morte. Não só ele, como todos os sábios. Mas o que Daniel faz aqui? Mesmo correndo risco de morte, ele busca a Deus, ele clama, ele pede a Deus que Deus resolvesse aquela situação. Por que ele faz isso? Porque ele tinha fé, ele cria que Deus controla tudo, inclusive as estações do ano. Ou seja, algo tão ordinário como a mudança das estações apontam para um Deus que está no controle de tudo, para um Deus que é um Deus soberano, para um Deus todo-poderoso, um Deus que estabelece reis, um Deus que muda os tempos, um Deus que muda as estações, que muda ciclos, dias, ocasiões e oportunidades. Daniel cria firmemente nisso. Ele cria num Deus que é criador, num Deus que é o Deus da providência. E é esse Deus quem não apenas muda as estações do tempo, como nós falamos aqui, mas que também faz vir a chuva e o sol, dia e noite. Então na mente de Daniel era assim: cara, Deus controla tudo, então não tenho por que temer. Não importa se eu estou vivendo o inverno, não importa se eu estou vivendo um período de dificuldade na minha vida, Deus é soberano, Deus controla tudo. Por conta disso, Daniel então entendia que ele não precisava temer. E da mesma forma nós temos que aprender com Daniel, que nós não precisamos temer. E talvez você que está aqui nessa noite me ouvindo, ou talvez você que está me ouvindo através da nossa transmissão na internet, esteja vivendo um inverno na sua vida, esteja vivendo um momento de dificuldade, um momento onde você chegou num ponto e fala: não tem mais para onde ir. Talvez você está se sentindo realmente sem forças e não sabe mais o que fazer. E Deus quer que você saia daqui hoje com a mesma convicção de Daniel. Deus quer que você saia daqui crendo que, independente do que você está passando, Ele está no controle. Independente do que você está vivendo, Ele ainda é soberano. Ele sabe de tudo que está acontecendo na sua vida. Mas não para por aí, as estações nos ensinam também que há tempo para tudo. Leia comigo aqui Eclesiastes capítulo 3, verso 1. Diz assim: para tudo há uma ocasião e um tempo para cada propósito debaixo do céu. Nessa conhecida passagem, todo mundo conhece, inclusive foi muito usada lá no retiro, o sábio Salomão nos alerta para algo que muitas vezes nós ignoramos. A gente sabe, mas no dia a dia, na nossa vivência, a gente ignora. Qual é a verdade? Que há tempo para tudo. Há tempo para tudo na nossa vida.
Ou seja, nenhuma atividade ou emoção é apropriada para todas as ocasiões. Isso nos mostra que conforme mudam as condições das nossas vidas, uma pessoa que é sábia, ela deve fazer o que for adequado para aquela situação, para aquele momento, para aquela estação. E é por isso que na sequência dos versos desse capítulo, Salomão vai dizer que há tempo para tudo, e ele vai destrinchar isso, ele vai dizer, há tempo de nascer, há tempo de morrer, há tempo de plantar, há tempo de colher, tempo de chorar, tempo de rir, tempo de abraçar, tempo de deixar de abraçar, e por aí vai. Então ele faz uma série de citações referente ao tempo, apontando que há um tempo para tudo na nossa vida. Salomão aponta aqui para uma verdade universal, as mudanças de ciclos de nossas vidas, que vão trazer consigo situações e momentos diferentes, bons e ruins, exigem de nós mudanças de postura. Nós não podemos nos portar da mesma maneira em todas as estações, não é verdade? O mesmo acontece com nossas vidas. Aliás, as estações vão nos ensinar isso de maneira muito clara, quer ver? Na primavera, o que acontece? Eu aprecio a beleza, a cor, o cheiro das flores, mas eu tomo cuidado com os espinhos, para que eu não venha me machucar. No verão eu curto a agitação, o calor do sol, a praia, mas eu me protejo contra a insolação. No outono eu vou usufruir das frutas que são características dessa estação, mas ao mesmo tempo eu tomo alguns cuidados por conta da queda da umidade relativa do ar. No inverno eu aproveito o aconchego que me possibilita dormir melhor. Eu pelo menos gosto muito disso, aquele friozinho, né, que você bota o cobertor dessa grossura assim, ó. Eu até brinco com Sara lá, quando está um invernozinho assim, tem um cobertor que eu gosto lá, que é assim, eu só tiro a mão para fora para mudar o canal da televisão, para aumentar o volume, eu faço assim. É bom para dormir melhor, mas eu me protejo do frio. Eu me protejo porque eu não quero pegar nenhum tipo de doença, que é muito comum desse período. Ou seja, certas circunstâncias pedem uma resposta de nossa parte, mas quando essas circunstâncias mudam, nossa postura deve ser adequada a essa mudança. Todo mundo gosta de nascer, não é verdade? Quando uma mulher está grávida, né? A gente fica ali naquela expectativa. Mas ninguém gosta de morrer. Ou pelo menos ninguém gosta da morte. Não é verdade? Nem todos plantam, mas todos gostam de colher. E todos gostam de usufruir de quem plantou. Todos valorizam o tempo de rir, mas ninguém tem a mesma postura com o tempo de chorar. E para nós, muitas vezes, é muito difícil lidar com essas diferenças. Por isso que é importante a gente entender e crer que Deus trabalha com propósitos definidos em cada uma dessas situações. E se eu estou passando por uma situação A ou B, eu tenho que aceitar isso e procurar entender o que Deus quer me ensinar, qual o propósito de Deus ao permitir que eu passe por aquela situação. Lembra de Daniel lá? A cabeça dele estava a prêmio, quer dizer, já estava condenado, né? Nem a prêmio. Mas ele busca Deus. Ao invés de reclamar, de murmurar, ele pede um tempo ao rei e vai clamar a Deus, vai buscar a Deus. E assim que Deus o responde, ele louva a Deus, ele adora a Deus. Então nós temos que aprender a agir assim. É Deus quem controla as estações da natureza e o tempo das nossas vidas. Não é só as estações, primavera, verão, outono e inverno que Ele controla, mas o tempo das nossas vidas também. Inclusive, quando a gente faz uma leitura mais atenta de Eclesiastes, desse capítulo aqui, só nesse capítulo, a palavra tempo vai aparecer 32 vezes, depois você conta lá. 32 vezes. Sendo que do verso 1 ao verso 11, são 30 vezes que a palavra tempo aparece. Ou seja, se o nosso Deus, que é um Deus eterno, diz tanto sobre o tempo em sua palavra, não apenas em Eclesiastes, mas também em outros livros da Bíblia, é porque isso deve ser algo que deve chamar a nossa atenção. Deve ser algo que nós devemos observar. Deve ser algo que nós devemos aprender sobre o tempo. E o que Ele indica para nós, o que Ele mostra, o que Ele aponta. E da mesma forma como eu disse anteriormente, talvez alguém aqui esteja vivendo um tempo complicado da sua vida. E Deus quer também que você saia daqui, crendo que há um tempo para tudo. Aí talvez, após me ouvir falando isso, você tenha pensado assim, pastor Ricardo, mas você está falando isso porque você não sabe o que está acontecendo aqui. Você não sabe como eu cheguei aqui. Realmente eu não sei. Tem coisa que só a gente que está passando sabe. Às vezes nem o nosso cônjuge, nem os nossos familiares sabem. Às vezes é uma coisa que só a gente lá no nosso íntimo, no nosso interior sabe. Mas Deus quer que você creia nisso, que você saia daqui entendendo isso, que esse tempo complicado vai passar, porque tudo tem um fim, tudo tem um tempo.
esse tempo complicado vai terminar. Deus quer que você saia daqui entendendo que assim como cada estação termina para que comece outra, há tempo definido para cada propósito debaixo do céu, e também para esse que você, porventura, pode estar vivendo. Por isso é muito importante a gente discernir que tempo eu estou vivendo, qual o propósito de Deus para isso. Mas não para por aí, as estações também nos ensinam que tudo caminha para um fim. Acompanhe comigo a leitura de Mateus 24, 32, 33, que vai dizer: aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas essas coisas, sabeis que está próximo às portas. Para quem não conhece essa passagem, ela faz parte do conhecido sermão escatológico de Jesus. Nela, Jesus está respondendo aos seus discípulos sobre o sinal da sua volta, da sua vinda, e também da consumação dos séculos, ou seja, o que vai acontecer, que apontavam para o tempo do fim mesmo. Jesus começa então falando sobre os sinais que iriam acontecer, que são um prenúncio da sua segunda vida. Ele vai citar vários, vai falar de guerras, de terremotos, fome, sede, o surgimento de falsos profetas, perseguição contra os seus seguidores. Ele fala sobre a discórdia familiar que viria por causa do seu nome. Ele fala que também que o evangelho seria pregado em todo o mundo antes que viesse o fim. Então ele coloca essas coisas, esses elementos, como sinais que apontam para a segunda vinda dele. E Jesus diz que todas essas coisas eram exatamente isso, sinais que confirmavam sua segunda vinda e a consumação dos séculos. E ele vai usar aqui a figura da figueira. Por que a figura da figueira? Porque a figura da figueira era algo muito familiar para os judeus. Ele usa isso como uma analogia, ele compara a renovação dos ramos, o brotar das folhas da figueira, com os sinais que precederiam e que precedem, até hoje, a sua segunda vinda e o fim dos tempos. A mensagem central aqui é que, da mesma forma que as estações do ano têm sinais distintos que anunciam o seu fim e a chegada de uma nova estação, os eventos, os sinais de que ele se referiu indicariam a proximidade de eventos finais da história da humanidade. E o mesmo acontece conosco, irmãos. Nós aprendemos a perceber os tempos e as estações só de observar. A gente aprende a olhar para o céu e a gente sabe que vai chover. Quando está tudo fechado, quando bate aquele calorão que fica todo abafado e você olha, está tudo escuro, o que você já pensa? Vai cair um toró. É a primeira coisa que vem à mente. Apenas observando. Aliás, nós somos ensinados desde pequeno a fazer esse tipo de leitura. Principalmente quando nossas mães nos alertam para pegar um casaco antes de sair, quase que de maneira profética, falando que vai chover. E vocês já passaram pela experiência de não pegar e chover? Aí quando você pega, não chove, Mas quando você desobedece sua mãe, não é assim? Comigo era sempre assim, minha mãe falava, pega o casaco, vai chover. Parecia que era uma profecia. Aí eu não pegava, não, vai chover não, olha o tempo, tá bom. Aí você não pegava o casaco, o que acontecia? Chovia. Então nós somos ensinados a aprender, a olhar para os sinais, para as estações, para mudanças de tempo, se vai ficar quente, se vai ficar frio. E todas as estações, primavera, verão, outono e inverno, com suas características positivas e negativas que eu falei no começo, elas vêm e vão. E elas sempre dão os seus sinais claros que estão chegando ao fim. A gente consegue perceber quando a primavera está para acabar. E assim acontece com as outras, com o verão, com o outono e com o inverno. E por mais que seja duro o inverno, a gente percebe quando ele está terminando. Por mais que seja difícil lidar com a sujeira característica deixada pelas folhas que caem das árvores no outono, a gente sabe que essa estação também terá um fim, que vai passar. Porque tudo na vida tem um começo, tem um meio e tem um fim. Caminha para um fim. E é isso que acontece com cada uma das estações. E da mesma forma, nós devemos estar atentos aos sinais dos nossos dias. Pois eles cada vez mais indicam que estamos caminhando para o fim dos tempos. A igreja primitiva, elas viviam na expectativa da iminente volta de Cristo. Nós perdemos isso. Inclusive em Atos, eles vendem tudo porque eles achavam que Jesus ia voltar muito breve. A gente perdeu um pouco isso. Mas quando a gente passa a olhar os sinais, a gente percebe que essa volta está muito próxima. Nós estamos aí acompanhando pelos noticiários essa guerra catastrófica lá na faixa de Gaza, onde, segundo alguns veículos de comunicação, já conta com mais de 12 mil mortos entre palestinos e israelenses.
Nós temos visto aí o aumentar cada vez mais a quantidade de falsos profetas propagando aí as suas heresias. Hoje nós temos a facilidade de ouvir determinados pregadores na internet. Aliás, tem muita coisa, muito conteúdo, mas o que é algo até ruim, porque você precisa fazer um filtro, tem muita coisa ruim na internet. Muitos falsos profetas pregando heresias, ensinando coisas erradas. A Bíblia fala disso. Nós temos visto aí o amor de muitos se esfriando. Muitos que antes estavam atuantes na igreja, na obra de Deus, pregando, tocando, cantando, servindo de tudo quanto é jeito, e que hoje tiveram o seu amor por alguma causa, razão ou circunstância esfriado, não querem mais ouvir falar disso. Nós temos visto aí o nível de maldade aumentando cada vez mais. Tem hora que não é nem legal você ler os jornais, acompanhar as notícias. Faz até mal. Portanto, a principal lição que a gente tira aqui é que a história caminha para um desfecho, caminha para um fim. E por isso que nós não podemos levar a vida de qualquer jeito, não podemos seguir aquela filosofia do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Não. Principalmente nós que somos cristãos, temos que estar ligados. Esse texto, ele fala sobre a importância de estar atento aos sinais dos tempos, ele fala de manter a vigilância espiritual, ele fala de se preparar para o futuro, principalmente para a volta de Cristo. Lucas 12, do verso 16 a 21, eu não vou ler a passagem toda, vai registrar palavras de Jesus, vai registrar a parábola chamada parábola do rico insensato. Nessa parábola, conta a história de um homem rico, que produziu muito, e ele produziu tanto que ele começou a se sentir seguro, pelo tanto que ele tinha produzido. Aí, em determinado ponto, Jesus conta que esse homem pensou assim: eu vou destruir os meus celeiros pequenos, vou construir celeiros grandes, que possam guardar tudo aquilo que eu conquistei, e eu estou seguro, eu estou bem. Aí, fala assim: vou ficar na minha, eu vou descansar, vou comer, vou beber, vou aproveitar a vida. Mas aí Jesus disse que Deus lhe disse: louco, esta noite lhe pedirão a sua alma. E o que você tem preparado? Para quem será? Assim é o que ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico para com Deus. E a pergunta que fica para nós hoje aqui é: você está preparado para a volta de Cristo? Se Cristo voltasse hoje, o que pode acontecer? Você está preparado? Você está pronto? Você tem ajuntado os tesouros só para você? Ou você tem ajuntado tesouros para com Deus também, como o texto aqui sugere? É forte as palavras de Jesus: louco, esta noite lhe pedirão a sua alma. Fala exatamente de alguém que está vivendo a sua vida seguindo a filosofia do Zeca Pagodinho: deixa a vida me levar, eu estou bem, eu estou tranquilo. E mais uma vez eu te digo, eu não sei como você chegou. Talvez você não chegou aqui vivendo uma primavera, nem um verão. Chegou aqui vivendo o inverno, como eu já falei. Mas talvez você está nessa situação boa, está tranquilo. E hoje Deus fala para você isso: louco, essa noite lhe pedirão a sua alma. Aí a pergunta que fica é: você está preparado? Então as estações, elas trazem muitas lições para nós. E para concluir, a gente viu até aqui que Deus é quem estabelece o tempo. É Ele. Tudo está no controle dEle. É Ele que estabelece as estações, não só do ano, mas também as estações das nossas vidas. Às vezes a gente tem a falsa ideia de que Deus não está nem aí para o que está acontecendo, que parece que Deus se esqueceu de nós. Mas não. A gente aprende com algumas dessas passagens que nós citamos que Ele é soberano. E por isso, por Ele ser soberano, há um tempo certo para cada coisa que acontece em nossas vidas. E quem não reconhece isso, quem não consegue discernir isso, vai ter problemas em sua caminhada, vai ter dificuldades. Por quê? Porque nem todo tempo é tempo de flores. Nem todo tempo é tempo de risos. Nem todo tempo é tempo de festa. Haverá tempos difíceis. Todos nós, em algum momento ou outro, passamos por isso. E mais uma vez eu falo: eu não sei qual o seu tempo nessa noite. Eu não sei como você chegou aqui. Eu não sei qual estação você se encontra hoje. Talvez você esteja enfrentando aí um período frio e um período cinzento. Talvez ao sair de casa você falou assim: eu vou lá para Ibara para ver se Deus fala alguma coisa comigo. Eu vou lá para Ibara para ver se Deus me dá alguma direção do que fazer. Eu vou lá para Ibara porque eu preciso de um milagre. Eu preciso que algo aconteça na minha vida. Eu vou lá para Ibara porque se eu ficar em casa não vai dar certo. Talvez eu faça até uma besteira. E eu não acredito em acaso.
Eu acredito que tudo acontece pela vontade soberana de Deus. Então, se você está aqui nessa noite, e você também que está me ouvindo através da internet, Deus preparou esse tempo para você. Deus preparou essa palavra para você, para falar contigo. Talvez você sinta que sua vida parou de frutificar. Talvez você olhe para trás e vê todo mundo obtendo sucesso, fazendo determinadas coisas e chegando onde quer chegar, e você fala assim, mas minha vida não, eu não vejo os frutos. Talvez você sinta que a sua vida perdeu o calor, que perdeu a cor. Talvez você sinta que a sua vida esteja mais bagunçada do que quintal no período do outono. Mas Deus quer que você saiba que Ele tem o controle de tudo, que Ele tem o controle inclusive do tempo e daquilo que está acontecendo na sua vida. E que esse tempo que você está vivendo tem um propósito específico. Eu quero te convidar a se colocar de pé. Eu quero pedir que você curve a sua fronte e fale com Deus. Não sei qual o tempo, como eu já falei aqui, que você está vivendo, não sei qual estação, não sei pelo que você tem passado. Mas Deus quer que você saia daqui entendendo algumas coisas acerca disso. Entendendo que Ele é soberano, entendendo que há um tempo para tudo, entendendo que tudo na nossa vida caminha para um fim, mas que é importante você estar atento aos sinais. Eu te faço mais uma pergunta: quantos sinais Deus já te deu e você ignorou? Reflita sobre isso. E eu quero te convidar a cantar essa canção, se você se sentiu identificado com essa palavra, com essa mensagem. Se você se vê dessa maneira, precisando de um milagre nessa noite, faça dessa canção a sua oração. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, meu estado. Talvez seja essa a sua situação hoje. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Sua voz, quando aquela pedra removeu, depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remova minha me chama pelo nome. Se você está sentindo que precisa de um milagre nessa noite, clama por isso. Ressuscita os meus sonhos. Daniel clamou, Daniel pediu. Coloque isso também para Deus nesse momento. Clame por um milagre. Peça para que Deus mude o tempo que você está vivendo, a estação que você está vivendo. Repetir mais uma vez a canção. Eu quero que você feche seus olhos e fale com Deus. Da onde você está, você reflete tudo aquilo que foi falado. Fale aquilo para Deus que você acha que deve falar. Pede a Ele: Senhor, transforma minha vida, transforma o meu estado, transforma o meu tempo. Me ajuda. Sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu.
transforma minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama e remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Sim, Senhor, ressuscita-me. Amém. É isso, querido, creia. Vamos orar, depois eu estarei fazendo a bênção pastoral. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra. Obrigado, Deus, porque o Senhor é um Deus que não desiste de nós. Obrigado porque mais uma vez o Senhor nos mostra isso, comprova esse amor, ministrando aos nossos corações. Obrigado pela presença do teu Espírito Santo. Pedimos que através dele o Senhor venha nos dar discernimento, fé, e que possamos, Senhor Deus, voltar os nossos corações cada vez mais para Ti, que possamos crer que nada acontece em nossa vida por acaso, que cada tempo tem um propósito, que possamos estar atentos aos sinais daquilo que o Senhor tem falado conosco, Pai. Trabalha na vida de cada um aqui, de repente aqueles que estão vivendo o inverno, estão vivendo um período difícil nas suas vidas, que estão desacreditados. Ministra, Pai, que eles possam olhar e crer que assim como o Senhor mudou a história de Daniel, o Senhor muda a nossa história também. Faz um milagre, Senhor Deus, em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. E agora, que a graça soberana de Jesus, que o amor de Deus, nosso Pai, e as doces consolações do Espírito Santo de Deus, seja com essa igreja e com toda a igreja de Cristo, hoje e para sempre. Amém.